Na treta entre Tomé Abduch e André Marinho, qual dos dois perdeu o controle? Ou melhor, algum deles demonstrou que ia iniciar uma briga? Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre um caso que você já deve estar sabendo, está sendo muito falado. O caso de hoje foi uma enorme polêmica, uma grande repercussão que tivemos aí nos últimos dias, envolvendo o apresentador da bancada do programa Pânico na Jovem Pan, conhecido como Marinho, e Tomé Abduch, que além de ser comentarista político, participou ali de o grande debate na CNN. E o que foi essa grande treta, como a gente pode definir ali a situação entre o Marinho e o Tomé? Bom, pegando uma notícia aqui muito interessante do próprio site Notícias da TV, que é da UOL, vamos entender um pouco melhor como que ali divergências que estariam supostamente associadas a discordâncias políticas entre Marinho e Tomé terminaram ali num momento de acaloramento físico, se é que eu posso falar dessa forma. Então a notícia diz o seguinte pra gente: uma discussão ao vivo no Pânico da rádio Jovem Pan descambou para a baixaria nesta terça-feira. André Marinho, integrante do programa, trocou diversas ofensas e acusações com o convidado Tomé Abduch, comentarista político conhecido por recentemente ter feito parte de O Grande Debate, na CNN. Os dois acabaram se levantando e trocando socos e pontapés antes que fossem separados pela produção. Conforme o próprio Tomé teria dito, o Marinho fez um comentário que eu gostaria de ter a oportunidade de dizer o meu lado. Não é treta, vou falar do Tomé, não do Marinho. Após se defender das acusações que Marinho teria feito, a Marinho então insistiu no tema, mostrando uma suposta escritura do contrato em seu celular. Pelo que eu entendi, o que se deu aqui foi em detrimento uma discussão do fato do Tomé estar alugando uma casa que teria algum relacionamento ali, parece que é da mesma empresa, ou que seria ali alugada pelo próprio governador João Dória. E aí o fato seria que o Tomé é uma das principais pessoas que faz críticas severas ao governo ali de João Dória. Então o Marinho teria levantado uma suposta incoerência. Falei, você tá falando mal do cara e você mora na casa do cara? E aí? E ao que Marinho teria ali no programa também mostrado uma escritura, como se o vínculo com aquela casa, ou seja, o vínculo com o Dória, fosse mais profundo. E aí então a treta se intensificou, eles começaram a discutir de forma bem acalorada até que chegaram em vias de fato. Levantaram cada um do seu assento e tiveram um momento ali de troca de socos, né? Foi ali um momento onde a coisa foi pro nível físico. Bom, eu não tô aqui para avaliar a moral, a ética de ninguém, porque eu não faço isso, eu não sou juiz de nada e muito menos senhor da verdade. O que a gente vai observar é alguns sinais ali, alguns indicadores de raiva, né? Alguns comportamentos que estão associados à raiva e que se enquadram em alguns estudos, como por exemplo os estudos levantados na pesquisa de Joey Navarro em Dangerous Personalities, que mostram pra gente indicadores de violência premeditada, ou seja, quando vai ocorrer, quando a pessoa está ensaiando uma emoção e ela vai acabar ali cometendo uma agressão, ou vai acabar desferindo um soco, enfim. Então eu vou apenas fazer um comentário do ponto de vista da linguagem corporal. Beleza? Lembrando aqui que tudo que eu estou falando é apenas um estudo. Tá certo? Vamos dar uma olhada então. Bom, aqui começa então a situação, né? Eles começam a discutir aqui, nesse ponto. Eu vou falar. Aí o Emílio fala que estão há 6 dias sem treta. É interessante você ver, eu vou passar meio que rápido, eu não vou ficar dando play, mas por motivos de copyright. Mas é interessante você ver que o Tomé, ele tem uma linha de base mais enérgica, ele frequentemente é mais enérgico até no volume vocal, no tom vocal. Mas é interessante que ele tenta no começo manter uma abordagem um pouco mais branda com o Marinho ali, ele tenta falar um pouco mais calmo, parece uma quebrada da linha de base, me pareceu uma tentativa de manter uma linha de base mais branda, talvez pra ele mesmo não perder o controle, até porque no final quem levanta da cadeira primeiro, pelo que é mostrado pela câmera, eu não estava no estúdio, não tenho como ver, mas o que é mostrado na câmera, aparenta ser o Tomé, ele quem levantou primeiro e foi até o Marinho, e não os dois teriam levantado simultaneamente, que dá pra ver pela câmera aqui que tá disponível pra gente, né? Posso estar equivocado. Aluguei a casa, tive uma carência, reformei, fiz uma reforma bacana pra deixar a casa bonita, afinal eu ia morar com a minha família lá durante muitos anos. E por coincidência, essa casa, ela faz parte das empresas do João Dória, um homem que eu assim... Bom, tá aí a explicação dele. É interessante ver que o Marinho, ele tá cada vez mais apertando aqui o maxilar, consegue ver aqui a saliência na próxima região zigomática do rosto, e ele começa a elevar o queixo. A elevação de queixo é um sinal comum em várias situações de disputa de interesses, né? Disputa territoriais entre mamíferos, como por exemplo cangurus, primatas, elas são marcadas ali por esse momento aqui, esse movimento de
elevar a região do tórax, elevar a região do queixo, geralmente é para passar uma ideia de superioridade, né? E é um indicador bem problemático para a gente também. Participe do evento O Fim da Mentira, um evento online gratuito, onde eu vou te explicar as bases da avaliação da desonestidade. Para se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Te vejo lá. E tenho ele como uma pessoa que é um mau político, um homem que está destruindo. Aí ele fala que tem pessoas que estão passando ali o endereço da casa dele na mídia, né? Ele fala aqui agora. Fala, tem uns responsáveis que estão passando o meu endereço da minha casa para a mídia, né? Estão jogando isso daí na mídia. Aqui você vê onde ele começa a gesticular mais, gesticular cada vez mais. Isso é falado não só em Dangerous Personalities, do Joey Navarro, mas também em When Violence is the Answer, do Tim Larkin. Também é falado em O Corpo Fala, né? É pincelado isso aí lá. No Manual Caveira de Defesa Pessoal também é comentado sobre isso, que é o quê? Quando a pessoa começa a ficar muito quente, começa a ficar muito agitada. E esses são alguns indícios de que um descontrole emocional está ocorrendo, e se for ali um momento de divergência de opinião, de disputa de interesse, de qualquer forma uma disputa, pode ser que a situação escale para um degrau acima. Eu tô neutro com você, eu começo a me agitar, eu vou escalar do neutro para verbalmente ofensivo. Eu tô verbalmente ofensivo, eu continuo agitado ou mais agitado, eu vou escalar de verbalmente ofensivo para verbalmente ofensivo e verbalizando em voz muito alta, vou começar a berrar. Eu já tô berrando, já tô gritando, já tô te ofendendo. Eu vou escalar para uma agressão física. Eu vou sair daqui e vou até você. Então esse caminho ele é muito comum, o processo de escalamento, né? O processo de escalada até uma agressão física, né? Enfim, mas ele começa com alguns indícios de que a pessoa está ficando mais quente, de que a temperatura dela está mudando. Aqui o que a gente consegue ver, as mãos, então as mãos começam a se mover muito, ele começa a gesticular muito, de forma muito abrangente. Alguns pesquisadores defendem a ideia de que quando há um momento de divergência de opiniões e a pessoa está enérgica, com bastante tônus muscular, principalmente fazendo gestos conhecidos como gesto do machado, né? Gesto de cima para baixo, como ele faz aqui diversas vezes, né? Ele aponta na cara do Marinho, você, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e de forma bem rápida, a pessoa como se estivesse ensaiando ali uma espécie de agressão física, como se a pessoa quando ela faz assim, ó, ela tá imaginando de fato um soco chegando na cara ali do alvo dela. Então, essa é a ideia. O que a gente consegue ver, o Emílio tá rachando os bicos. O Tomé começa a falar cada vez mais agudo, a voz dele vai ficando cada vez mais aguda, ele começa a hipertrofiar aqui a região do tórax, do queixo também, gerando uma postura de superioridade, tá certo? E curiosidade, a expressão dos dois a gente vê várias vezes ali expressões de raiva, né? O Marinho tá aqui, se você botar pouca coisa aqui, até mesmo avançar um pouquinho aqui, você já consegue ver, ó. A expressão do Tomé, por exemplo. Os dois têm a mesma expressão de raiva várias vezes, que é o quê? A queda da postura aqui, a queda da cervical, a tensão na região labelar, entre as sobrancelhas, os olhos arregalados e olhos fixos, né? A expressão de raiva. No caso do Marinho, a gente vê a mesma expressão também, a tensão aqui no AU4, mais 7. A expressão de raiva. Por que as mãos começam a se mover com muita velocidade? Por que o cara começa a se mover ali, as mãos do cara começam a ficar muito agitada, muito rápida, né? Pra cá, pra lá. Quando a gente fica com raiva, né? A gente processa a emoção de raiva, alguns hormônios automaticamente são secretados na nossa corrente sanguínea, porque a emoção ela é modular. Cada emoção vai ter um módulo de respostas psicofisiológicas para tratar um estímulo em prol da nossa sobrevivência. E a raiva é uma emoção que predispõe ali respostas de enfrentamento. Os nossos ancestrais precisavam ter raiva para disputar ali território com outros predadores para não perderem a caça. Então é comum que a gente tenha algumas respostas padrão, como por exemplo a secreção de hormônios quando a gente está com raiva, hormônios como adrenalina, cortisol e noradrenalina. Esses hormônios causam várias alterações corporais. Enrijecimento muscular, alteração no fluxo cardiorrespiratório, então o coração acelera, a pessoa começa a respirar mais fundo, mais profundamente e mais rápido, e uma das alterações é um deslocamento de fluxo sanguíneo para as extremidades, certo? Esse fluxo ele é migrado aqui para as extremidades. E por que isso acontece? Justamente por conta de uma resposta natural de lidar ali com a reação luta ou fuga. Se eu precisar lutar, se eu precisar encarar, eu preciso do fluxo sanguíneo aqui nas mãos para eu poder ter uma resposta de luta. Então é interessante que uma das primeiras coisas que, inclusive, agentes da lei, né, policiais, em operações ali em campo, a primeira coisa que eles falam, o sujeito tá alterado, o cara começou a mover muito a mão para lá e para cá, por isso que é assim, mão para cima ou mão para trás. Mão pra cima ou mão pra trás. O cara começou a mover muito a mão, pra cá, pra lá, é quase certeza que vai dar cagada, que o cara vai escalar aquilo pra um contato físico. Então, como sou... porque o senhor não sei o quê, mão estática. Mão pra cima, estática, mão pra trás. Estático. Deixa o cara estático.
que aquilo leva a uma descarga de energia e, consequentemente, pode levar para uma agressão física. Vou seguir aqui, então, aqui que a gente consegue ver. Bom, no Marinho a gente vê aqui gestos de cima para baixo, né? Gesto com a palma da mão para baixo. Esse tipo de gesto aqui é chamado de gesto dominante. Quando eu coloco a palma da mão de cima para baixo, né? A palma da mão apontando para baixo e venho com um gesto por cima. Esse gesto é muito utilizado também em disputa, em contextos ali de dominação, para gerar uma ideia de superioridade. Tem uma diferença entre eu falar para você assim: olha, Tomé, você tá errado, cara. Olha a diferença que tem isso e eu falar: ô Tomé, seguinte, cara, você tá errado. Olha que diferença que tem. A palma da mão apontando para baixo passa um ar de prepotência, de superioridade, tá certo? Do ponto de vista não verbal, não tô dizendo que nenhum dos dois tenham esse tipo de personalidade prepotente, tá? Vamos lá, vou seguir aqui que a gente consegue ver. Tá bom, aqui então o Marinho teria apresentado uma das principais evidências dele, que seria a escritura. Ó, é interessante aqui que o Tomé começa a respirar cada vez mais fundo. Agora vocês conseguem ver. Quando a gente começa a ter uma alteração no fluxo cardiorrespiratório, isso geralmente evidencia um pico de ansiedade. E quanto mais ansioso eu fico, mais sob efeito da emoção eu estou. Pode acontecer aquilo que é chamado pelo Daniel Goleman, né, PhD em psicologia, de sequestro amigdalar, ou sequestro da amígdala. A amígdala, lembrando, né, não é a da garganta, mas sim aquelas duas amígdalas, né, que nós temos aqui na região, na altura temporal aqui no cérebro, e estão associadas a respostas e processamentos emocionais. Então, nesse momento, quando eu começo a cada vez dar mais vazão a sinais de ansiedade e posso correr o risco de ser sequestrado emocionalmente, sequestrado pela amígdala, dificilmente eu vou conseguir utilizar o filtro racional. Se eu sou sequestrado pelas minhas emoções, seja qualquer uma delas em alta intensidade, raiva ou medo, qualquer uma delas, eu não consigo racionalizar. E aí a minha ação, elas são tomadas com base no meu estado emocional. Vamos seguir aqui. Bom, aqui a gente consegue ver a expressão do Marinho. É sério que não sei o que, não sei o que lá. A gente consegue ver a elevação aqui na região do sulco nasolabial e principalmente o enrugamento próximo à região glabelar na raiz nasal, uma expressão de nojo. É sério que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Como o próprio Ian Miller fala pra gente em Anatomy of Disgust, o nojo ele tem uma relação muito forte com uma camada emocional chamada ódio. Aquilo que eu sinto nojo, que eu acho aversivo, eu não considero como sendo algo digno de ser respeitado. Se eu sinto nojo das suas ideias, eu não vou te respeitar. É como se fosse ali uma barata, um verme, eu não vejo problema em esmagar ele. Em contrapartida, olha que interessante que a gente vê aqui no Tomé. Bom, aqui a gente vê os gestos cada vez mais de cima para baixo do próprio Tomé, os gestos avançando dos dois, né? Gesto abrangente é como se minha mão quisesse chegar no teu rosto aí pra eu te dar um tabefe, por isso que a mão vai lá longe, o gesto vai bem abrangente, porque a vontade é soltar a mão na tua cara. Então os dois estão ali, de certa forma, espelhando até o comportamento de raiva, né? Tá sendo bem mútuo. Aí o comportamento dos dois começa a ficar cada vez mais alterado. Uma das coisas que a gente consegue observar, principalmente aqui no Marinho, é a carótida dele super dilatada, ou seja, a gente consegue ver que aqui, além de ter um esforço muito grande, tá sendo feito um esforço, tá tendo uma hipervascularização, ou seja, o cara tá ficando super quente nesse momento. Ou seja, cada vez menos controle racional da situação. Olha como o pescoço dele aqui, cara, parece um daqueles canudão de milkshake aqui. Olha a carótida do Marinho. Ó. Olha o Marinho. Você é uma fraude. A respiração totalmente alterada. Gestos de cima para baixo. Gesto conhecido como gesto do machado, por mais engraçado que seja esse nome. Ou seja, cada vez mais aqui sinais de que a temperatura tava hiper mega quente. Aqui fica bem nítido, né? Olha a carótida dele, evidenciando de fato que já tinha ido para o espaço aqui o controle racional, né, vamos dizer assim. Aqui é interessante observar que tem um ponto que o Tomé vai falar, ele começa a fazer várias críticas ao Marinho aqui, eu não lembro em que ponto que é, e ele começa a fazer essas críticas e o dedo dele do meio tá bem nítido, né, assim, ele tá fazendo vários gestos emblemáticos. Por incrível que pareça, mesmo nas alterações corporais aqui... Mas é o seguinte... O próprio Tomé agora ele começa a fazer vários gestos pacificadores, né, massageando as mãos. Aparentava que o Tomé estava tentando aqui, estava tendo até bastante êxito no autocontrole emocional dele, né? Ele começa a fazer os gestos pacificadores para liberar ali sensações nos nociceptores da camada superficial da pele, como serotonina, para poder ficar mais calmo até.
tá aqui e tal, massageando a mão. Bom, enfim, parecia que ele ia ter um autocontrole maior aqui nessa situação. Aqui nesse momento, olha que engraçado o dedo da mão ali do Pra minha mão, pra minha filosofia. Ele tá fazendo um gesto com o dedo do meio, claro, ele está segurando com o polegar e o indicador ali, o lápis, que tem que ser levado no contexto. Mas como a gente sabe que esse é um contexto extremamente negativo, tem vários outros indicadores de raiva, de emoções negativas, esse sinal aqui na mão do Tomé, fora da linha de visão, é descrito, né, em Telling Lies como sendo um gesto emblemático. O gesto emblemático é um sinal claro, seja qualquer for o gesto, um gesto emblemático é um tipo de gesto que ele não precisa de uma contextualização verbal para ser entendida. Eu não preciso dizer para você o que significa isso, se eu te mostrar isso você vai entender. Diferentemente de um gesto ilustrador, se eu fizer assim, ó, pode ser qualquer coisa, pode ser quero falar, pode ser olha para cima, pode ser sim, pode ser eu. Então isso aqui, um gesto ilustrador eu preciso verbalizar. Um gesto emblemático, não, você já entendeu o significado. E um gesto ilustrador é um dos top sinais de que algo vai dar muito errado. Não à toa, logo após isso, né, aqui já no ponto que ele chega a mostrar o gesto emblemático é quando a coisa de fato se acalora. Valeu, chorão, vai chorando político. Chora pro político. Aí já era. Ó, o Emílio até tenta colocar a mão ali na frente, mas não... o Tomé empurra o Emílio com tudo. Aí já era. Aí já era. Bom, enfim, pessoal, essa foi a situação. Como eu falei, não tô aqui pra julgar ninguém, não sou dono da verdade nem nada. Apenas estou aqui pra mostrar alguns identificadores pra você, que podem, às vezes, de repente, no seu dia a dia, você pode trombar com esse tipo de situação, pra você tomar cuidado e tentar evitar esses tipos de indicadores. Caso você veja eles, tentar procurar ali um processo inverso, né? Ao invés de escalar, desescalar a situação, deixar a situação mais fria. Bom, era isso que eu tinha pra dizer. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos e eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Valeu!